Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos relembrar alguns assuntos da escrita musical. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a clave de sol e o pentagrama. Então, vamos lembrar que como é o nome desse símbolo? Clave de sol. E na nossa aula presencial, lembra que eu contei uma historinha para vocês sobre a clave de sol? Vamos ver se vocês lembram. Era a clave de sol e o pentagrama. O pentagrama pode também ser chamado de pauta. Então, o que o pentagrama tem? Ele tem 5 linhas e 4 espaços, que serve para a gente colocar as notas musicais. Mas eu quero saber quem lembra da historinha da clave de sol com o pentagrama. Então vamos lá. Lembra que a clave de sol estava na casa dela num belo dia e aí ela resolveu passear. Ela se arrumou, ficou linda e maravilhosa e foi para a rua dar uma volta. O pentagrama, também vendo que o dia estava muito bonito, maravilhoso, falou: quer saber? Vou tomar um banho, vou passar gel no meu cabelo e vou dar uma volta por aí. E os dois foram passear, cada um numa rua diferente. Eis que de repente, numa esquina, pum! Os dois se encontram. Só que o pentagrama era meio desastrado, aí ele derrubou a clave de sol no chão. Ele: oh não, meu Deus, me desculpe, como é o seu nome? Aí ela falou: clave de sol. E ela olhou assim: interessante. E o seu? Ele respondeu: pentagrama. Então ele a convidou para tomar um sorvete. E aí conversa vai, conversa vem, e eles se apaixonaram. Se apaixonaram e resolveram se casar. Então a clave de sol se casou com o pentagrama. E quando a gente casa, normalmente a gente usa uma aliança, não é verdade? Então a aliança da clave de sol com o pentagrama fica na segunda linha. É onde é colocada aquela bolinha que a gente desenha na segunda linha para fazer a clave de sol. Simboliza a aliança deles, do casamento, a clave de sol com o pentagrama. E depois que se casaram, o que vem? A clave de sol ficou grávida. Só que ela não ficou grávida de apenas um filho. Quantos filhos ela ficou esperando de uma vez só? Isso mesmo, 7. 7 filhos. 7 filhinhos de uma vez. Então, ela ficou grávida das notas musicais. Como é o nome das notas musicais? Do, ré, mi, fá, sol, lá e si. E as notinhas foram nascendo, uma de cada vez. O do, o ré, o mi, o fá, o sol. Olha, o sol tem o mesmo nome da clave de sol. Por quê? Porque ele está na segunda linha, na linha do casamento, na linha em que a clave de sol nasce, se juntou com o pentagrama. Por isso que recebe o mesmo nome da clave. Depois do sol, lá e si. E o outro do é repetição do primeiro, só que mais agudo. Certo? Então, vamos relembrar a historinha? Então, olha lá, ó, só para a gente retomar. A clave de sol fica na segunda linha do pentagrama. E a gente sempre conta de baixo para cima, certo? E a gente também pode decorar
as notas pensando notas na linha e notas no espaço, para a gente ter uma leitura mais rápida. Então, você pode pensar assim, só as notas da linha, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Aí você vai e decora e repete várias vezes. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E depois você decora só as notas do espaço, que são Fá, Lá, Do, Mi. E você fala várias vezes. Fá, Lá, Do, Mi, Fá, Lá, Do, Mi, Fá, Lá, Do, Mi, Fá, Lá, Do, Mi. E aí você vai intercalando, falando uma vez as notas na linha e uma vez as notas no espaço. Isso vai facilitar muito a sua leitura na hora que a gente estiver lendo a partitura. Você também pode associar as notas do pentagrama com a sua mão. A gente tem 5 dedos, o pentagrama tem 5 linhas. Então, os seus dedos representam as linhas e os espaços entre os seus dedos representam os espaços do pentagrama. Então, você pode ir apontando os seus dedos, seus dedinhos, e falando as notas. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E depois você fala as notas dos espaços. Fá, Lá, Do, Mi. Isso apontando para o seu próprio dedo. Vai facilitar muito na sua leitura e na sua prática, tá bom? Então, olha lá, as notinhas do pentagrama, nota Sol na segunda linha, nota Lá no segundo espaço e nota Si na terceira linha. Certo? A gente vai trabalhar só essas 3 notas por enquanto. Então, eu vou passar para vocês alguns exercícios de escrita musical. Então, na parte de teoria, eu quero que vocês copiem nesses espaços essas notas. Então, Sol, Lá, Si. Então, vai copiar uma vez, 2, 3, 4, 5. Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si. E escreve os nomes embaixo. Depois, no sentido descendente, voltando, Si, Lá, Sol. Também, 5 vezes, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol. E depois, esse exercício aqui, nomeie as notas. Então, conforme a linha e o espaço que a nota se encontra, você vai pôr os nomes para mim. Então, olha lá as primeiras, eu vou falar já a dica aqui para vocês. Tá na segunda linha, não tá? Então, recebe o mesmo nome da clave. Então, Sol, Sol, subiu uma, tá no espaço. Lá, subiu mais uma. Si, tá no mesmo lugar? Repete a nota, Si. Ok? Tranquilos? Deu para relembrar? Então, se vocês conseguirem imprimir, ótimo. Aí vocês imprimem e façam nessas folhas impressas. Se não, vocês copiam no caderno e pode fazer no caderno. E aí vocês tiram uma foto e manda para mim, para eu dar uma olhadinha nas atividades realizadas. Tá bom, meus queridos? Foi bom falar aqui com vocês. Melhor ainda vai ser falar pessoalmente, quando a gente voltar. Tá bom? Um grande beijo. Até mais.